Nós estamos numa série de mensagens, essa série é chamada O Caminho da Restauração. Só para você entender, a gente não aceita Jesus e todos os problemas se acabam, né? Isso aí é mais para essas propagandas de beira de estrada ou de praça pública ou de alguns canais de televisão, né? Agora seus problemas acabaram, né? Não é esse tipo de coisa que nós oferecemos. Às vezes, quando você aceita Jesus, a gente tem que dizer, os seus problemas aumentaram, né? Porque o inimigo, a sociedade, os amigos vão lhe pressionar. Por que você está vivendo desse jeito, né? E é muito difícil remar contra a correnteza, nadar contra a correnteza, quando o mundo inteiro parece que está marchando para o abismo, né? Então, esta é a série de mensagens do Caminho da Restauração, e temos conversado com você sobre como você pode lidar com seus traumas, vícios, mau hábitos, geralmente coisas que estão arruinando a sua vida. E a cada semana nós temos focado em atitudes diferentes, representadas obviamente pelos 8 passos. Na primeira semana falamos sobre o passo da realidade. Você teve que dizer e tem que dizer, eu reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer aquilo que é errado e que minha vida está fora de controle. Na realidade, você está admitindo que tem problemas, é o primeiro passo, e que você não tem controle sobre eles. Na segunda semana, no segundo passo, nós demos o passo da esperança. Ou seja, embora você seja incapaz de controlar seus próprios problemas, você pode dizer, eu acredito de todo o coração que Deus existe, o Criador, Senhor, Ele se importa comigo e tem poder para me ajudar na minha restauração, na minha recuperação. Na terceira semana falamos sobre o passo do compromisso. Isso foi na semana passada. Não é suficiente saber que você tem problema e nem saber que Deus existe apenas ou que Ele pode resolvê-los. Mas você precisa conscientemente confiar a sua vida e a sua vontade aos cuidados e controle de Cristo. Aquela história, a tua vontade, não a minha. Alguém tem que controlar a sua vontade. Alguém tem que assumir o controle para dar a direção correta. Porque afinal, você é servo de alguém. Você serve a bebida, você serve a amante, o amante, você serve o dinheiro, o poder, você serve pessoas, filhos, mãe, patrão, funcionário, avós, tradição. E que tal transferir este senhorio para aquele que tem poder para te libertar de verdade, e você vai experimentar uma vida que talvez você jamais experimentou. Hoje vamos dar o passo de número 4. O passo de número 4 é o passo da limpeza. Que coisa! Agora nós estamos falando de limpeza, mas sabe que limpeza é? É limpeza do seu passado, a limpeza do meu passado. É extraordinário o Evangelho de Jesus, porque Ele nos limpa, Ele nos lava. Você vai poder andar com o que nós chamamos de consciência limpa. A sua consciência poderá de verdade estar limpa. Você vai aprender a viver livre de culpa, do jeito que Deus quer que você viva. Ao dar esse passo comigo hoje, você vai experimentar nos próximos dias o prazer e a felicidade de andar limpo na presença de Deus. Gente, é tremendo. Muitos dos crentes em Jesus não aprenderam ainda sobre essa coisa extraordinária. Andar de consciência limpa. Você pode não ter muita coisa na sua vida, mas se você tem dignidade diante de Deus para ter a sua consciência limpa, isto é saúde, isto é vida. O quarto passo diz assim, unilateral e abertamente, ou seja, somente eu, analiso e confesso todas as minhas falhas. Eu vou fazer isso a mim mesmo. Ou seja, eu vou reconhecer para mim mesmo, vou fazer isso diante de Deus, vou confessar a Deus
e vou também compartilhar com alguém da minha confiança. Qual é a relação deste passo com o processo de restauração? O fato é que culpa nos mantém atolados no nosso passado. É como você tentar passar numa cerca de arame farpado e você fica preso e não consegue andar. Tem gente que é assim, ele não consegue andar porque está preso ao seu passado. Isso vai lhe impedindo de ser tudo aquilo que Deus planejou para você. Só podemos aprender a desfrutar da vida quando nos livramos da culpa. E pense bem, nenhum de nós está isento de erros. Nós dissemos no primeiro dia aqui, não há ninguém perfeito. Quando a gente diz no ditado popular, ninguém é perfeito, é verdade. Portanto, todos nós temos cometido erros. Todos nós temos sentimentos de remorso, de arrependimento. Todos gostaríamos de poder voltar no tempo e dizer, eu queria ter feito isso de maneira diferente. Mas você não fez. Como resultado, você carrega um sentimento de culpa. Pause em nome de Jesus, pare para pensar nisso. E nós lidamos muito mal com a culpa. Aliás, nós não sabemos lidar direito com a culpa. Por isso, nós vamos procurando nos livrar dela assim que ela aparece na nossa vida. Qualquer sentimento de culpa, nós damos um jeito de resolver. Na maioria das vezes, sabe como é que você faz com o sentimento de culpa? Ponto 1, você nega. Está dizendo que eu fiz? Eu não fiz isso. Não. Ou você reprime a culpa. Fica aí. Não fala, você não abre a boca, você não vai dizer nada, você não tem o direito de apontar um erro na minha vida, e você reprime a culpa, o outro não tem nem direito de falar. Ou você culpa os outros, eu fiz por causa dele, por causa dela. As circunstâncias me levaram a fazer isso. Você começa a arrumar desculpas. Mas também, como é que eu poderia não ter feito aquilo? Mas também, naquela época eu não conhecia, mas também naquela época Jesus não tinha entrado na minha vida, e você começa a sublimar aquelas coisas. Ou então você racionaliza, dizendo em seu coração que aquilo que está errado, na verdade você diz no seu coração, não, mas está certo. Não, é besteira. Isso não tem nada a ver, está tudo bem. Aliás, todo mundo faz isso. Quem é que não faz? E você usa o ditado, todos somos pecadores, não é? E você faz isso exatamente para sublimar, para abafar a culpa. Você racionaliza. E você diz assim também, mas isso aconteceu há muito tempo atrás. Isso não tem mais nada a ver, está resolvido. Mesmo assim, você sente os efeitos desta culpa em sua vida, nos relacionamentos, e não tem como ignorar. Você precisa lidar com ela de frente. É como algo que você enterra e apodrece, e você um dia vai ter que desenterrar, porque está cheirando mal, está começando a vazar. E essa culpa, ela vaza nos seus relacionamentos. Aliás, a pergunta é, será que você já tem condições de começar a pensar em algumas coisas que você tem carregado na sua vida como culpa, daquilo que você fez há um ano atrás, há um dia atrás, há um mês atrás, uma semana atrás, ou há décadas atrás? Do que é que você sente culpa? Do que é que você tem vergonha em relação ao seu passado? Que desculpas você tem dado em relação ao seu passado? E de que maneira você tem tentado se justificar? Olha, se você quer realmente ser restaurado dos seus traumas, vícios e maus hábitos, você vai ter que aprender a lidar com as culpas. Porque elas são, em muitas instâncias, a causa de você estar tão enrolado em vícios e maus hábitos. Algumas pessoas dizem que nós não podemos fazer nada acerca da nossa culpa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e do nosso grande Deus. Ele tem uma resposta diferente. Ele diz, é possível. Então, como é que você se livra da culpa, não é?
Quando você se cansar dos seus paliativos e estiver pronto para realmente lidar com a culpa, custe o que custar, doa quem doer. Aliás, quando você diz isso, você tem que estar pronto a pensar que vai doer em você. Sabe essa história? Doa quem doer? Vai doer em mim, vai doer em você. Então, quando você estiver cansado dos paliativos, cansado dos placebos, cansado de abafar, e você estiver afim de realmente lidar com a sua culpa, então você está pronto para dar o quarto passo. Gente, eu me sinto hoje à noite como que atravessando um grande rio. Eu estou com medo de que alguns vão ficar para trás e não vão atravessar o rio que nos lava das culpas do passado. Se eu pudesse, eu faria hoje um apelo logo agora. Quantos estão dispostos? Não levante a mão, não diga nada, não faça nada, só pense. Será que você está a fim de considerar a necessidade de limpar a sua vida passada? A boa notícia é que esse passo vai levar você a sentir o que o salmista diz no Salmo 32. Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas, seus pecados cobertos no sentido de perdoados, né? O Senhor cobre e não permite que a ira, não permite que o julgamento venha. Há uma cobertura divina, não um acobertamento do erro, mas uma cobertura quando eles são confessados, o Senhor perdoa. Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou, está livre de más intenções em seu coração. Salmo 32, versos 1 e 2. Quais são as razões para dar esse passo? Talvez eu preciso lhe convencer um pouco mais. A primeira razão é que culpa destrói a sua confiança. Você não pode ser uma pessoa confiante se há culpa em sua vida, porque culpa traz insegurança e constante preocupação. Você pensa assim, e se alguém descobrir? E se ela descobrir? E se ele descobrir? E se meus pais descobrirem? E se a polícia descobrir? Se souberem a verdade ao meu respeito, o que vão pensar de mim? Nós então devolvemos o medo de sermos rejeitados pelo que realmente somos, ou aliás, desenvolvemos um medo. Nós não queremos abrir o nosso passado, é uma lata de lixo muito podre às vezes. E nós temos medo que as pessoas nos enxerguem daquele jeito, e aí nós vamos protelando. A culpa tira toda a confiança e paira sobre a sua cabeça como uma nuvem todo o tempo. Conta-se uma história de que o Sir Arthur Conan Doyle, escritor famoso, aquele que criou o detetive Sherlock Holmes, ou seja, o criador de Sherlock Holmes, ele gostava de pregar peça nas pessoas. Dizem que um dia ele aprontou uma com 5 pessoas ou 5 homens mais importantes da Inglaterra. Olha o que ele fez. Ele enviou uma mensagem anônima a cada um deles que simplesmente dizia assim: foi tudo descoberto, fuja enquanto há tempo. Depois de 24 horas, todos os 5 homens desapareceram. Foi tudo descoberto. Fuja enquanto é tempo. Agora não, agora não. A culpa prejudica o nosso relacionamento, ou os nossos relacionamentos. A culpa me torna impaciente com as outras pessoas, implacável com as outras pessoas. Ela pode me levar a agir de maneira irada e sem razão aparente. Preste atenção. Na tentativa de suprimir o seu passado, você reage como se fosse o justiceiro sobre qualquer pessoa que tenha a tendência de fazer a mesma coisa que você fez lá no passado. O indivíduo que traía, quando
trata com alguém sobre traição, ele sempre faz de uma forma tão violenta, tão irada. Você já viu alguém agir de maneira exasperada por causa de uma coisa insignificante, pequena? Preste atenção. Muitas vezes isso é motivado pela culpa. Muitas vezes nem a própria pessoa consegue reconhecer isso. A culpa também pode levar você a ser exageradamente generoso. Você dá, você entrega, você disponibiliza tudo. É como o pai que nunca olhou para os olhos do seu filho, que nunca brincou com ele na praia, que nunca levou ele para tomar uma água de coco. E porque ele tem culpa de ser tão ocupado que não lida com seu filho e sua filha da forma que deveria, enche o seu filho e a sua filha de quê? Presentes. Mas eu dou tudo o que ele quer. Eu dei tudo o que ele quis, pastor. Eu não acredito porque esse menino fez isso. A culpa de ser um pai ausente o leva a encher o menino de benesses e de presentes. Quando você tem culpa, você amarra e tenta comprar a consciência do outro através da boa distribuição de presentes. A culpa pode levar você a evitar compromissos em um relacionamento. Você se aproxima das pessoas até um certo ponto. Quando o seu coração começa a ser descoberto, quando o seu passado, quando aquela lata, aquela tampa ameaça abrir, você se afasta. Você já agiu assim? Há crentes que gostam de frequentar a igreja enquanto ninguém toca na vida dele. Na hora que ele vai para um grupo pequeno, que ele começa a se expor, na hora que ele começa a ser checado, ele corre, ele vai embora. Deus está me chamando para uma outra comunidade. Aí ele diz, aqui é muito grande, tem muita gente, é muito longe, a BR, os buracos. Por que você faz isso? Por que você não deixa que as pessoas se aproximem de você de verdade? A culpa nos faz evitar pessoas e vai impedindo a intimidade. Muitos problemas do casamento são causados pela culpa. Culpa por coisas que aconteceram até mesmo antes do casamento. E a culpa impede um relacionamento mais íntimo entre o casal. Outra coisa, amados, a culpa me mantém preso ao passado. Já falamos um pouco sobre isso. Na semana passada nós falamos que viver no passado é como olhar pelo espelho do retrovisor o tempo todo. Você não pode olhar para a sua vida apenas através do espelho retrovisor. Você não pode fazer isso. Porque ele vai dar uma perspectiva errada, uma perspectiva do passado, todo o tempo. E você não vai andar para frente se você continuar preso ao seu passado. O passado acaba lhe chantageando. Pessoas, indivíduos e você mesmo. O espelho retrovisor não mostra a direção na qual você tem que prosseguir. Assim a culpa, ela repetidamente traz à memória aquilo que você gostaria que fosse mudado, mas não tem como fazê-lo. A culpa não muda o passado, assim como a preocupação não muda o futuro. A culpa não muda o passado, assim como a preocupação não muda o seu futuro. Não adianta. Ela só faz com que você tenha um presente miserável, além de lhe fazer adoecer fisicamente. Sabe o que os médicos dizem? E os psiquiatras? Eles dizem que provavelmente 70% das pessoas, ou até mais, 70% das pessoas que estão internadas nos hospitais poderiam ir para casa hoje se elas soubessem resolver o problema da culpa. Você sabe o que mata mais para um indivíduo que está no presídio? E eu já fiz essa pergunta em algumas instâncias em que eu estive nos presídios aqui de Fortaleza. O que mata mais não é o lugar mal cheiroso, não é o lugar cheio de gente, não é nada disso. O que mata mais é a culpa, que ele tem que sublimar através de qualquer outra loucura. Quando engulo a minha culpa, o meu estômago paga o preço. Você está tendo problema nesse sentido? A minha coluna fica travada.
Meus músculos ficam tensos, ou seja, eu acabo prejudicando até a minha saúde física. Este é um passo muito importante, é um passo libertador, é um passo de libertação espiritual, é um passo de libertação física, de cura. Este é um passo também assustador, porque você vai mexer com os porões mal cheirosos da sua vida. Este é um daqueles passos que separam os verdadeiros homens e mulheres das meninas e dos meninos, das crianças, os maduros dos infantis. Este é um passo muito importante. Esse passo separa os que querem conversar sobre restauração e os que realmente querem fazer algo a respeito da restauração. É por isso que eu me sinto agora atravessando um rio. Quem vai? Quem topa? Quem vai passar para o outro lado? Muitos gostam de saber a respeito da restauração. É um tema interessante. Mas eu quero saber se você hoje à noite está disposto a fazer algo concretamente sobre a restauração. Eu vou seguir em frente com a vida. Eu quero ficar bem, diga isso. Eu vou seguir em frente com a vida, eu quero ficar bem, eu quero crescer, quero ficar livre das sombras do meu passado, quero ser capaz de fechar aquelas páginas da minha história, quero sepultar o meu passado. Só que você não pode sepultar o seu passado enquanto ele estiver vivo. Tem que matar ele. Tem que resolver. Quem tenta esconder os seus pecados, Provérbios 28:13 diz, não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandonam. Dê uma olhada nesse texto, volta lá. Quem tenta esconder os seus pecados, quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. Quem tenta esconder os seus pecados, terá sucesso na vida. Opa, onde é que está? Quem tenta esconder, onde é que eu estou? É. Vocês estão lendo, né? E eu fui traído aqui pela minha mente. Vamos começar de novo? Eu estou precisando de restauração mental. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. É que eu sou do tempo antigo, eu memorizava versículos naquela Bíblia antiga, né? Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então tem que perdoar, que eu estou ficando velho mesmo e ainda tenho memorizado as coisas antigas, né? Aí dei um passo errado aí, perdoe-me. Então pense acerca disso, né? Não há progresso e não há sucesso quando a gente tenta encobrir o pecado, seja cometido hoje, ontem. Então como dar esse passo? Vamos ajudá-la a fazer isso de modo prático e funcional. O processo é simples, mas requer muita coragem. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é um inventário moral. Você precisa de um lugar para ficar sozinho, leva consigo uma caneta, um bloco de anotações e pergunta a si mesmo, o que há de errado comigo? Sobre o que eu estou me sentindo culpado? Do que é que eu me sinto arrependido ou quero me sentir? Do que é que eu tenho remorso de ter feito? Quais são as coisas erradas da minha vida que precisam ser mudadas? Eu estou desafiando você a fazer isso hoje, amanhã, em qualquer momento. Você precisa parar e pausar para fazer isso. Pede ajuda a Deus ou peça ajuda a Deus para trazer à sua memória aquilo que ainda não foi resolvido do seu passado. Lamentações 3:40 diz, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O salmista no Salmo 139, 23 e 24 diz, por isso, ó Deus, examina minha vida em detalhes. Ore isso com a caneta e o papel na mão. Senhor, examina a minha vida em detalhes, põe os meus pensamentos e as minhas emoções à prova, toma conhecimento de tudo. Você tem que dizer assim, Senhor, eu estou sentado aqui com uma folha de papel e uma caneta, por favor, traga à minha memória estas coisas que têm me impedido de crescer. Por favor, esse levantamento ou inventário moral precisa de tempo, não faça nada às pressas.
Só não deixe de fazer. Vez por outra eu tenho que examinar a minha própria vida e repensar minhas atitudes em relação à igreja, meus amigos de ministério, minha família, minha esposa. Eu tenho que fazer essa revisão de vez em quando. Vez por outra eu tenho que fazer isso, para ficar em sintonia com o que Deus quer. Por que escrever? Porque isso nos força a sermos específicos. Não adianta dizer, ó Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados. Esse tipo de confissão, multidão não tem nome. Procrastinação, ira, estupro, abuso sexual, mentira, roubo, pedofilia, pensamentos loucos, pensamentos de morte, de assassinato, isso tem que ter nome, não é a multidão dos meus pecados. Seja específico. Será que eu não posso apenas pensar e orar sobre essas coisas? Quando penso sobre algo, declaro com a minha boca, escrevo com minhas mãos, isso significa que eu tenho algo claro e específico e objetivo para tratar. Não adianta dizer assim, Senhor, eu tenho bagunçado a minha vida. Ele já sabe. Isso não é segredo. Aliás, muita gente sabe. Sua confissão precisa ser específica, porque quando você errou, errou de forma específica. Ao descrever cada área ou episódio, você vai aprender a enfrentar a realidade e deixar de negar esse problema em sua vida. No seu boletim, você vai encontrar algumas perguntas que podem ajudar você a escrever seu inventário moral. São algumas dicas sobre o que escrever. Depois de fazer isso, pense, você vai ter que continuar. Depois de escrever o seu inventário, muito importante, você tem que começar a assumir responsabilidade pelos seus erros. Temos que assumir a responsabilidade pelos nossos erros. Provérbios 20, 27 diz, o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência, ninguém pode se esconder de si mesmo. O maior empecilho para a cura dos meus vícios sou eu mesmo. O maior empecilho para a cura dos seus vícios é você mesmo, mais ninguém. Temos que ser radicalmente honestos e dizer, eu sou o problema. Ontem nós estávamos visitando um casalzinho recém-casados, 3 meses de casado. E a gente começou a perguntar, e aí, como é que está? Não, porque tem esse negócio para ajustar, ele faz assim, eu faço assim, ele faz assim, eu faço assim, eu acho que tem que ser assim, ele acha que tem que ser assim. Eu disse assim, vou dar depois de 30 e poucos anos, vou dar para você uma notícia boa. Quando você olha para o outro e diz, mas ele faz assim, eu não gosto que seja assim, eu vou dizer para ele, é bem provável que depois de 30 anos não mude nada. Sabe o que muda? É o meu coração. O que muda é a minha maneira de encarar a limitação, a dificuldade, a maneira dela encarar minhas limitações, minhas dificuldades. Quando a gente entra no relacionamento para mudar o outro, não funciona. Eu sou o problema. Então assuma a responsabilidade pelos seus erros. Não tente racionalizar o problema dizendo, isso aconteceu há muitos anos atrás. Isso foi apenas uma fase da minha vida. Todo mundo faz isso. Não tente disfarçar, achando que foi um problema sem importância. Se não fosse importante, você não teria uma lembrança amarga e culposa de tantos anos, ou depois de tantos anos. Não adianta dizer também, a culpa nem foi toda minha. Vem cá, quanto de culpa você teve? Que tal? 5%. E a pobre coitada lá, 95%. Você diz, está vendo como eu não tenho que resolver? Ela que tem que resolver. 95% diante de Deus significa 100%. 5% diante de Deus significa 100%. Porque o nosso erro não é contra o outro e diante do outro, é diante de Deus em primeiro lugar. Você peca contra Deus em primeiro lugar. É a Ele que você deve a confissão e o relatório das suas culpas. Se afirmarmos que estamos sem pecado, 1 João 8, enganamos-nos a nós mesmos e na verdade não está em nós. Então, peça perdão a Deus. A primeira coisa, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus.
Em 1 João 1,9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa que Deus perdoará. Qual é a maneira certa de pedir perdão a Deus? Como é que eu faço isso? Antes de dizer como, eu vou dizer como é que você não deve fazer. Como pedir perdão a Deus? Primeiro eu vou lhe dizer como não pedir perdão a Deus. Não fique suplicando como quem pede esmola. Oh, me dá aí, Senhor. Deus não precisa ser convencido do seu estado pecaminoso. Ele sabe mais sobre você do que você pensa. Ele quer perdoar você mais do que você deseja pedir perdão. Presta atenção. Ele é Deus perdoador. Não precisa mendigar perdão. Ele já providenciou tudo. A conta perdoadora de Deus está lá, cheia de perdão. Outra coisa, não barganhe com Deus. Não diga assim: olha, Senhor, se o Senhor me perdoar, eu nunca mais vou fazer isso de novo. Essa é a pior coisa que tem, porque você vai provavelmente repetir o mesmo erro. Isso não é, pedir perdão não é garantia de que você nunca mais vai repetir aquele erro. Não faça promessa. Deus não precisa da promessa. Simplesmente diga: errei, pequei, perdoa-me, Senhor. Porque se essa for a sua área de fraqueza, você vai repetir de novo, vai ter recaídas. E Deus sabe disso. E Ele não quer barganhar o perdão, Ele simplesmente quer liberar o perdão, dizer: meu filho pagou o preço na cruz do Calvário. Descansa. Não suborne a Deus. Subornar a Deus, ou tentar subornar, é aquele negócio assim: Deus, se tu me perdoares, olha, eu vou fazer um monte de boa obra, eu vou lá no Lar da Paz, eu vou lá na Barra do Bento, ver a barragem, eu vou carregar, eu vou fazer um bocado de coisa, eu vou trabalhar no ministério, pode deixar, Senhor. Eu vou à igreja, eu vou dar o dízimo, eu farei isso, farei aquilo. Para com isso. Deus quer que você faça isso por alegria, por gratidão, e não por troca. O preço foi pago e muito alto, e você não tem como pagar. A igreja romana, a igreja tradicional, tem ensinado os fiéis a pagar por aquilo que precisa obter diante de Deus. Cristo já pagou, o preço foi alto, você não tem como pagar. Renda-se, seja humilde. Então, como é que eu peço perdão da maneira correta? Primeiro, creia que Deus vai lhe perdoar. Em Cristo Jesus, Ele já pagou o preço. Simplesmente creia. Outra coisa, admita para Deus os seus pecados. A palavra confessar vem do grego homologomen, que quer dizer homologar. Diga, fale exatamente o que aconteceu e o que você fez. Significa dizer que Deus está certo e o que você fez está errado. É concordar com Ele. Deus, eu concordo contigo, o que eu fiz foi mal. Perdoa-me, Senhor. Outra coisa, acredite que Deus é confiável, Ele é fiel. A base para o perdão é o fato de que Deus é totalmente confiável. Ele sabe tudo sobre você e o que está e o que não está na sua lista. Não existe pecado tão grande, tão terrível, que não possa ser perdoado pelo amor de Deus. A Bíblia diz assim: por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados de vocês, presta atenção, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Isaías 1,18. Creia. Outro passo importante é admitir os seus erros a uma outra pessoa. Deus diz que isso é absolutamente essencial para a sua restauração. Presta atenção no passo. Você fez um inventário, já falou com Deus, agora você precisa falar com alguém. Tiago 5,16 diz: confessem suas faltas, quem? Uns aos outros. Não é para o bispo. Não é para o sacerdote. É uns aos outros. Ou seja, o povo de Deus precisa achar, a pessoa que está em Cristo precisa achar alguém de confiança para confessar as suas faltas, orar uns pelos outros, e aí vai haver cura. Como é que somos curados? Confessando nossas faltas uns aos outros. Por que razão tenho que envolver outra pessoa nisso? Não é só fazer a lista, admitir, está tudo certo, tudo secreto, ninguém soube, tranquilo.
Por que você tem que compartilhar com mais alguém? Sabe por quê? Nossos pecados são, acima de tudo, relacionais. Você peca não só contra Deus, você peca contra outras pessoas. Nossas faltas são relacionais. Nós mentimos uns aos outros, enganamos uns aos outros, somos desonestos uns para com os outros, usamos máscaras, fazemos de conta que estamos com a bola toda, negamos os nossos verdadeiros sentimentos, brincamos com o sentimento dos outros e acabamos nos isolando das pessoas. Por isso é importante achar alguém de confiança e compartilhar. Abra sua lista e diga, vem cá meu amigo, alguém de confiança, alguém que possa manter em segredo para que toda a congregação não fique sabendo do seu pecado. Diga, meu amigo, eu quero abrir para que você ore por mim e me acompanhe. Eu vou lutar contra a droga, vou lutar contra o cigarro, vou lutar contra a pornografia, eu vou lutar contra isso, eu vou lutar contra a ira, eu vou lutar contra a desonestidade, contra essa compulsão que eu tenho por compra. Eu vou lutar, esse é meu problema. Porque somos seres relacionais, logo ficamos doentes. Os segredos que guardo são os mesmos que me adoecem. Não guarde segredo. Nós somos tão doentes quanto os nossos segredos. Deus diz que revelar sentimentos é o início da cura. Abra. A quem você deve confessar? Já disse, alguém confiável, capaz de guardar segredos. Alguém que seja maduro, suficiente para não ficar chocado com as suas histórias, porque todos estamos no processo de restauração. O que você deve dizer? Eu só preciso de alguém que me ouça e me conduza através do quarto passo da restauração. Por isso eu vou abrir a minha lista com você. Isso é o que eu tenho feito, isso é o que eu tenho sentido, esses são os meus vícios, meus traumas, meus maus hábitos. Lembre-se, seja específico. O segredo que você mais esconde é o que você mais precisa revelar, porque isto significa cura e manifestação da graça e do poder de Deus. Quando é que você deve fazer isso? O mais breve possível, não adie. Não vai para casa hoje pensando assim, depois eu resolvo isso aí, quem sabe daqui a mais um tempo. Eu agi nos primeiros passos, mas esse aqui vai ter que esperar um bocado. Talvez você ainda não esteja pronto para dar esse passo, mas tudo bem, se não tiver, continue lutando até que esse quarto passo seja dado e você vai atravessar o rio e usufruir do pleno perdão e da consciência limpa. Aceite o perdão de Deus. O Romanos diz que todos pecaram, mas é o mesmo livro de Romanos que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus nos perdoa instantaneamente, Deus nos perdoa gratuitamente, é de graça. E Deus nos perdoa completamente. Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero convidar o Cameron para que, através desse testemunho pessoal, você possa compreender como é tremendo viver sem condenação pairando sobre a cabeça. Oi, eu sou Cameron. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo, em processo de restauração, que luta contra a autossuficiência, o desamor, a presunção e a pornografia. Nasci num lar cristão em 1961. Quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais foram chamados para serem missionários e 2 anos depois, eles se mudaram para Fortaleza, onde moram até hoje. Aprendi muito cedo a me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. Como todo primeiro filho, eu sofri pressão para ser o filho perfeito. Levei uma dose dupla por ser filho de missionários. Já imaginou ser colocado na vitrine de uma igreja diferente a cada final de semana, onde a impressão da igreja sobre sua família iria decidir se eles iam sustentar a sua família financeiramente ou não? Fui criado em igrejas muito tradicionais, onde passei a compreender a Santíssima Trindade como uma espécie de conselho fiscal da raça humana. Entendi que a minha obrigação era agradar a Deus e o mundo. E quando não conseguia, eu escondia minhas falhas a fim de receber o amor e a aprovação que eu tanto queria.
Em mim, esta visão de Deus e do mundo produziu muito temor e pouco amor, muita obediência e pouca intimidade, muito esforço próprio e pouca dependência, muito sucesso e pouca humildade. Me tornei um bom menino, um bom filho e um bom aluno. Dediquei minha vida ao serviço do reino, me formei com honras na faculdade, depois completei um mestrado com honras em um seminário teológico. Ao terminar, fui convidado para ingressar no ministério pastoral desta igreja, ao lado do pastor Armando, no finalzinho de 1987. O que eu não entendia está explicado em Isaías 64, versículos 6 e 7, que dizem: as nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Nós murchamos como as folhas do outono, os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. As minhas boas ações podiam parecer um lindo manto de justiça para mim e para os outros, mas para Deus não passavam de trapos imundos e não me ajudaram nada na luta contra o vento do pecado, que começou de leve, mas virou uma tempestade na minha vida. Eu já sabia que a pornografia tinha uma enorme atração sobre mim por alguns contatos que tive durante a minha juventude. Mas como eu estava tão preocupado em agradar a Deus e os outros, eu nunca tive muita coragem para ir atrás. Tudo isso mudou no dia em que, inocentemente, fazendo uma pesquisa na internet para uma pregação, uma busca me levou para uma revista Playboy virtual. Naquele dia eu descobri que eu podia usar a minha droga de preferência sem comprometer as aparências. Não demorou muito e eu estava vivendo toda a realidade de uma adicção compulsiva, toda a paranoia de ser flagrado, toda a culpa da imoralidade, toda a eufória do uso, todo o arrependimento da ressaca, toda a inconsequência da compulsão, todo o desespero do viciado, toda a adrenalina do proibido, todo o prazer do pecado. Eu sei o que é não conseguir deixar de fazer aquilo que você sabe está lhe destruindo. Quantas vezes eu jurei em prantos que nunca mais eu faria aquilo. Quantas vezes eu pedi perdão a Deus só para me ver de novo fazendo a mesma coisa. Que não haja dúvida, a pornografia é capaz de produzir uma adicção que torna sua vida ingovernável, igual a qualquer outra compulsão. E eu fui um dos seus adictos durante aproximadamente 1 ano e meio. Agora, antes de vocês se chocarem, saiba que algo ainda pior existia. Por mais que eu tenha chorado diante de Deus, o meu silêncio diante dos homens mostrava que meu pior pecado não era a pornografia, mas a autossuficiência. Eu queria ser Deus, a terra da minha recuperação. Eu queria ser restaurado, mas do meu jeito, ainda escondido, com a máscara das minhas boas ações, que pareciam um lindo manto de justiça, ainda no lugar. Eu ainda valorizava mais a minha reputação do que a minha restauração. Eu queria pular o 4º passo de restauração, que me ensina a necessidade de confessar o meu pecado a mim mesmo, a Deus e a pelo menos uma outra pessoa da minha confiança. Por dentro, eu me sentia miserável, um hipócrita, um traidor, um fracassado, mas para mim, confessar era pior do que pecar. Então Deus me deixou afundar na minha miséria, até eu entender e aceitar o seu processo de recuperação. Como diz Tiago 5,16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em janeiro de 1998, eu não aguentei mais. Procurei os outros pastores da nossa equipe,
e no mesmo dia a minha esposa, para confessar o meu pecado. Vim para este púlpito entregar o ministério pastoral desta igreja e assumir um compromisso de caminhar na luz, custe o que custar, doa a quem doer. Naquele dia, eu descobri que é melhor ser exatamente quem você é, mesmo que isto seja menos do que você ou os outros gostariam que você fosse, do que parecer ser quem você gostaria de ser, a preço da honestidade da sua alma. De lá para cá, eu tenho voltado para este púlpito de vez em quando para dar relatório daquilo que Deus está me ensinando nesta caminhada. Tenho lhes falado como Deus tem usado este processo para me ensinar a importância de depender da sua graça, do seu amor incondicional, não só no terceiro passo, quando entrego a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo, mas para sustentar uma caminhada em meio a lutas e falhas. Tenho aprendido que Deus me pede progresso e não perfeição. Que Ele é meu aliado na luta contra o pecado e não um juiz distante e frio. Que o meu próximo merece a mesma graça que eu recebi e não a condenação que tantas vezes distribuí. Que a essência da vida cristã não é uma luta para agradar a Deus, mas um exercício de confiança nele. Que Jesus não morreu para que eu pudesse pecar menos, mas para me dar uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu estou limpo do uso compulsivo da pornografia há 9 anos. Mas o mais importante é que eu não usei hoje. E pretendo não usar. Graças a meu poder superior, Jesus Cristo, a minha família, a uma maravilhosa igreja, a parceiros de prestação de conta, a quem confio todas as minhas lutas e fraquezas, e ao Ministério Celebrando Restauração, que pelos seus exemplos e ensino me inspira e instrui a cada semana. Obrigado por me conhecerem e aceitar do jeito que eu sou, enquanto desejam o melhor de Deus para a minha vida. Espero que possamos viver esta aventura espiritual juntos ainda por muitos anos. Obrigado. Profundo, né? Por isso que eu disse que esse quarto passo não é para todo mundo, mas pode ser para você. Se você acha que pode se libertar dos seus pecados sozinho, você está enganado. Somente Deus pode ajudar você a limpar sua casa. O que você precisa fazer é ser honesto consigo mesmo. Igreja não é lugar para pessoas que usam máscaras. Nós vamos ser tentados a fazer isso todo o tempo. Mas igreja é um lugar de pecadores salvos pela graça e perdoados pelo sangue de Jesus, dispostos a desmascarar o inimigo e os pecados do passado para viver com a consciência limpa um dia de cada vez. É muito leve, é muito bom. E nós vivemos sempre na dependência de Deus, porque não há garantia que a gente não vai errar de novo. Mas há garantia de que Deus estará conosco em todos os momentos e nos perdoará incondicionalmente, mais uma vez. Então essa é a igreja de Jesus, esse é o Evangelho de Cristo. E eu queria que você orasse comigo agora para a gente encerrar. E que o Senhor lhe dê forças e coragem para pegar a caneta, o papel e descrever coisas do seu passado. Eu me lembro quando eu me converti, era tão estranho fazer esse tipo de exercício sem alguém me dizendo quais eram os passos, mas eu não consegui caminhar muito, senão voltar para trás a pessoas que eu tinha maculado, magoado, sujado.
para pedir perdão, poder prosseguir e depois Deus me usar no púlpito de uma igreja, poder voltar para a casa de meus pais, meus familiares e encarar pessoas que eu tinha magoado, mas que eu tive que retornar, limpar para poder prosseguir. Então, o diabo de vez em quando quer lançar uma seta, né, sobre o seu passado, mas quando você resolve diante de Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Igreja, vamos aprender isso. Então, curva a sua cabeça aí. Ore ao Senhor agora e diga: Deus, eu preciso lidar com o meu passado. Custe o que custar, doa o que doer, eu quero. Dá-me força, Senhor. Dá-me coragem. Que isso seja algo poderoso quando colocado diante de Ti, que eu receba perdão para ser livre. Livre porque Jesus pagou o preço e foi um preço alto, a própria vida, o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Que eu encontre pessoas amigas e amadas que vão me amar pelo que sou, pela minha honestidade, e não por aquilo que eu tenho tentado demonstrar não sendo. Ajuda-me, Senhor. E que o inimigo de Deus seja o grande derrotado também nessa luta. Porque eu quero ser purificado, Senhor. Quero ter a minha consciência limpa diante do Senhor. Ajuda-me, Senhor, nesse quarto passo. Que esta seja uma semana de libertação. Que essa seja uma semana, Senhor, em que eu, mesmo perdendo tudo, eu não vou perder o Senhor, a graça do Senhor e o perdão do Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse passo esclarecedor na minha vida. Eu me entrego, eu me disponho a dar esse passo em nome de Jesus. E ainda no final dessa oração, enquanto a gente canta esse cântico e a gente encerra esse culto, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus, aquele que morreu por você, capaz de lhe perdoar, dar a você vida eterna, salvação eterna. Se você está disposto hoje a fazer um compromisso público com Ele, essa é a hora. Eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos aí dizendo: hoje é meu dia, eu quero me entregar a Jesus, quero recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Mais alguém? Mais alguém? Se você é da IBC, está vendo alguém do seu lado ali, ó, essa pessoa não pode sair daí sem receber um abraço de você, tá certo? Mais alguém? Hoje à noite, um dia de decisão. Eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Mestre. Amém, 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 amém. Amém. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Levanta a mão aí. Isso. Diga comigo: eu preciso de Jesus hoje. Quero esse perdão incondicional. Eu vou pedir que vocês conduzam essas pessoas ao final do culto. Cadê? Tem mais ali? Glória a Deus. Quando você terminar, a gente terminar, ali atrás tem um lugar chamado Espaço Conexão. Dê um pulinho lá. Mesmo que você não levantou a mão, se quiser ir lá e dizer assim: olha, eu também quero. Eu vim aqui porque eu quero me identificar hoje com Jesus. Quero segui-lo, quero amá-lo, quero conhecê-lo mais e limpar a minha vida através do seu poder. Amém? Que Deus abençoe, lhes dê uma semana poderosa e lembre-se que é tempo de limpar para poder viver de forma livre, bem-sucedida na graça e na presença de Deus.